Tá sem áudio, irmã Jerusa. Estão me ouvindo do meu filho? Tá. Amém, glória a Deus. Então, eu vou estar falando pelo dele, tá? Vamos ler Salmo 91? Tá dando eco, irmã. Não sei se tá com ele ligado em outro lugar também. Tá dando eco? Tá, vou ficar só com um. Peraí. Aqui. Pronto. Aí, tá melhor assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Vamos ler Salmo 91, então? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás os filhos do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também o livrarei e pô-lo em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar então, missionária Isabel? Então louve, como diz a pastora Malha, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, deixa Deus te usar. Bom dia, Pai do Senhor. Eu vou louvar o hino da harpa cristã de número 564. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passará. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas das divinas mãos, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será
por ti, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas das divinas mãos, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigada. Deus abençoe, irmã Jerusa. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Que bênção, né? A irmã Elisângela pode estar fazendo oração pela vida do presbítero Valci, querida, que vai estar trazendo a palavra nesta manhã? Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse dia, por mais essa tão rica e grande oportunidade, Pai, no qual estamos tendo aqui, Pai, de estar, meu Pai Santo, unidas e reunidas, Pai Santo, com o seu propósito de estar ouvindo, Pai, a tua palavra, Jesus. Toma em tuas mãos, Pai, nesta manhã, o presbítero Valci, Senhor. Enche ele da tua graça, Pai, da tua unção. Senhor, aquele, meu Pai Santo, que está sempre à frente, Pai, de todas as coisas. Graças te dou pela vida do teu servo. O Senhor está, meu Pai Santo, restaurando, Pai Santo, a saúde do teu servo. E creio que o Senhor, meu Pai amado, vai completar a cura, Senhor, a libertação de toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, visita o ministério do teu servo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, a palavra no qual, meu Pai, o Senhor já colocou no coração do teu servo, Jesus. Vem nos preparar, Senhor, para estar a ouvir, Senhor, não só ouvir, meu Pai, mas também praticar aquilo, meu Pai Santo, que ouvimos, Pai Santo, todas as manhãs, meu Pai. Toma esse devocional nas tuas mãos, Senhor. Toma cada um que está aqui, Pai, neste momento, Senhor. Visita, meu Pai Santo, cada necessidade, Pai. Toma em tuas mãos também, Senhor, a irmã Jerusa, Pai. Cobre com teu sangue a tua serva, dando, Senhor da glória, força, graça, Senhor da glória, renovo do alto dos céus. Visita o seu ministério, continua a fortalecer, meu Pai, a tua serva, Jesus. E assim, Pai, amado, eu louvo e agradeço, Senhor da glória. Vem visitar também, Senhor da glória, toda a família do teu servo, irmão Valci, Senhor. Vem visitar tudo aquilo que ele tem necessidade nesta manhã, Jesus. Que tu sabes, meu Pai. Coloca tudo no seu devido lugar, Senhor, e faz aquilo que lhe apraz, Pai, sobre a vida do teu servo, Jesus. Assim eu louvo e agradeço. Amém. Amém, irmão. Traga a palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos e todas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14. Vamos ler só 2 versículos, que é o 14 ao 16. Êxodo 14, verso 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, somente acalme-se. Diz então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Só até aqui, né? O tema que eu coloquei o devocional é o cuidado de Deus, né? Então nós vamos ver o cuidado de Deus aqui com o povo de Israel, né? Como Deus cuidou do povo de Israel nessa partida deles do Egito para a Terra Prometida, e como Deus tem cuidado de nós, né? A todo instante, a cada momento, a cada jornada da nossa vida, Deus ele tem cuidado de nós. Deus tem nos guardado, nos protegido, nos guiado, né? Não foi só lá atrás que Deus fez isso, ele faz isso hoje, né? Então, né, o povo de Deus, ele estava partindo, iniciando a sua jornada para a Terra Prometida, né? Para entrar na Terra Prometida. E nós estamos iniciando nossa jornada, né? Para aquilo que Deus colocou em nossa mão. Nós estamos ensinando nossa jornada tanto na vida secular como na vida espiritual. Só que nós somos como o povo do Egito, o povo de Israel.
colocamos algumas dificuldades na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Então, nós vamos ver que, como ele, nós também vimos o quê? Os milagres de Deus. Eles ali presenciaram ali os milagres de Deus, as 10 pragas ali, né? Deus falou que não atingiria os filhos dele e não atingiu, né? Eles saíram mesmo. Nós temos vivenciado as maravilhas de Deus em nossas vidas, os milagres dele em nossa vida, temos presenciado o livramento dele todos os dias. Mas mesmo a gente presenciando isso tudo, né, como o povo lá de Israel presenciou, nós somos de difícil. Nós, às vezes, tornamos as coisas fáceis em coisas difíceis. O povo lá de trás tornaram as coisas difíceis para eles. Nós dificultamos, nós somos desobedientes. Ah, mas eu não sou desobediente, eu obedeço. Não, nós às vezes desobedecemos a Deus, sim. Deus às vezes fala conosco que nós fazemos ao contrário. Deus, ele quer nos abençoar, Deus quer agir na minha e na sua vida, mas nós atrapalhamos as bênçãos dele, nós atrapalhamos o agir dele, nós atrapalhamos que ele nos ajude. O povo de Israel foi a mesma coisa. Deus estava ali querendo abençoar o seu povo nessa partida para a terra prometida, mas o povo sempre atrapalhando, sempre querendo passar à frente, né? E nós não somos diferentes. Nós colocamos na mão de Deus uma situação, não sabemos esperar, não sabemos aguardar com paciência, e o que vamos fazer? Vamos passar à frente de Deus. Tem um ditado que passamos a carroça na frente dos bois. É o que acontece conosco. Às vezes perdemos as nossas bênçãos, perdemos os nossos milagres, como o povo de Israel perdeu, muitos deles perderam. Por quê? Porque quiseram fazer o que era para Deus fazer, né? Então, Deus tem me colocado muito isso, tem me mostrado o cuidado dele, né, com o seu povo, o cuidado dele mesmo comigo, né? O que eu falo sempre, a palavra antes de ir para vocês, ela vem primeiro a mim. Todos nós que levamos a palavra, ela primeiro vem ao nosso encontro, para depois eu encontro de vocês. E isso eu tenho analisado, eu tenho percebido que muitas das vezes, né, a minha caminhada, né, está difícil, se torna difícil, porque ela não é culpa de Deus, ela é minha culpa, ela é nossa culpa. A nossa caminhada, às vezes, está indo certo, daqui a pouquinho começa a se tornar difícil, nós achamos que é culpa de Deus, queremos colocar culpa em Deus, ou queremos colocar culpa em alguém. Ah, o meu ministério não vai à frente, é por causa de pastor, ou por causa da irmã. Não, a culpa é sua, eles não têm culpa. Por quê? Porque nós não estamos andando sobre a orientação de Deus. Então nós queremos atropelar, passar à frente de Deus, e aí as coisas vão se tornar difíceis, realmente. E Deus, ele não tem culpa. Deus, ele está nos mostrando como fazer, como agir, como prosseguir, e nós queremos fazer da nossa maneira. É a mesma coisa com o povo de Israel. Deus, ele mostrou o caminho certo para ir, mas o povo geralmente queria ir para a esquerda, para a direita, ou até mesmo queria voltar lá atrás. Muitas das vezes nós somos assim, queremos voltar para trás, ou queremos desviar, achar atalho. E como é que Deus vai cuidar? Se ele está mandando seguir em frente, que ele vai estar à tua frente, ele vai estar te guardando, te protegendo, por que você quer cortar um caminho, desviar e querer que Deus cuide? Não tem como, porque eu estou sendo desobediente. E Deus, ele não quer isso, ele quer que, né? Então, nessa manhã, eu e você vamos entender algumas coisas, vamos refletir algumas coisas, né? O que devemos fazer para que Deus cuide de nós e o que Deus faz para cuidar de nós. A primeira coisa que devemos fazer para que Deus cuide de nós é não murmurar, é não reclamar, é não falar.
É deixar Deus agir. Se nós pegarmos aqui no começo aqui da travessia, no verso 10, vai dizer assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? Ou que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Já que no comecinho da caminhada o povo já encontrou aquela dificuldade, porque viu o exército de Faraó atrás e paredões do lado, o Mar Vermelho na frente. E começaram a murmurar. E o que acontece conosco, quando a gente encontra alguma coisa, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a falar, né? E Deus fala para mim e para você que existe tempo de calar. Está em Eclesiastes 3:7, que vai dizer assim: é o tempo de rasgar, é o tempo de coser, tempo de estar calado. Existe um momento na minha e na sua vida que precisamos ficar em silêncio. Quando nós ficamos em silêncio, paramos de murmurar, paramos de reclamar, nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos sentir o seu afago, vamos sentir que Ele está nos carregando no colo. Então existe esse tempo de nós ficarmos quietos. Mas não quieto de tudo, não. O quieto é o quê? Você conversar com Deus em silêncio, em espírito. Você clamar, colocar na mão dele. É tempo de esperar a resposta de Deus. Nem tudo que você quer hoje é para hoje. A resposta vem. É demorado, é complicado, é complicado. Não é um estalar de dedo que eu vou receber uma resposta de Deus. Tudo tem o seu tempo. Então nós temos que esperar. É tempo de calar, é tempo de esperar em silêncio. E quando eu e você esperamos em silêncio, nós vamos obter a resposta de Deus. Nós vamos ver que Ele está falando comigo. As coisas estão difíceis. Pouco adianta eu reclamar. Quanto mais eu reclamar, mais vai ficar difícil. Em Lamentações 3:26 vai dizer: o bom é ter esperança, é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então está aqui, está difícil, não reclama. Vamos dobrar nossos joelhos, colocar a nossa cabeça no chão e vamos orar, vamos aguardar. Porque quanto mais eu reclamo, mais difícil vai ficar. Pode reparar, meus irmãos. Quanto mais nós reclamamos, mais difícil as coisas ficam. Mais as coisas custam a acontecer. Mais vai dar errado. A segunda coisa que nós temos que entender é marcha. No versículo 15 diz então o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ali os israelitas, né, quando viram que o exército de Faraó estava vindo atrás, ficaram com medo, pararam. Queriam voltar para trás, queriam ser escravos de novo lá no Egito. Então, o que acontece conosco? Quando a situação difícil vem, quando vem a crise, quando vem aquela tempestade, quando vem aquilo tudo, o que nós fazemos? O que todos nós acabamos fazendo? Paramos, fugimos do problema. Ou ficamos parados ali. Não, Deus quer que nós sigamos em frente. Como Deus falou aqui com Moisés, né? Por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Então, sigam avante. Quando nós começamos a seguir avante, não ficamos com medo, Deus ele vai nos protegendo. Deus vai nos guardando. Deus vai abrindo o caminho. Pode ter montanha do lado esquerdo, montanha do lado direito, o mar lá na frente, mas eu não vou retroceder, eu não vou voltar. Porque Deus mandou eu seguir em frente, eu vou seguir em frente.
Quando nós seguimos em frente, nós somos sobre a orientação de Deus. Ali, Deus mandou Moisés seguir em frente, né? Não se preocupar com nada, né? Deus mandou a marchar. Por quê? Porque ele falou, marche, siga adiante, deixa o restante comigo. E ele está falando conosco, deixe o restante comigo, simplesmente marche, siga em frente. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás. Não fuja dos problemas. O gigante está ali, continue em direção, que Deus vai derrubar o gigante. Ah, mas tem um paredão ali, um rochedo ali. Não tem como eu atravessar. Continue em frente. Deus, ele vai fazer você atravessar. Não podemos olhar o problema com os nossos olhos. Porque se olhar com os nossos olhos humanos, vamos o quê? Desistir. Vamos fugir. É difícil, mas temos que olhar com os nossos olhos espirituais. Ali tem um paredão, não tem como eu passar, mas vou seguir em frente. Deus, ele vai dar a solução. Deus, ele não vai te deixar desamparado. Ele vai te amparar, ele vai te carregar, ele vai te mostrar a solução. E isso Deus tem falado muito comigo. O terceiro ponto, que eu tenho que entender, que tenho que refletir, que é um ponto que Moisés, quando viu, ele viu que tinha um poder, que é o quê? As mãos. Ergam as mãos. Aqui que ele falou para Moisés, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar, né, em terra seca. Então aqui Deus que mandou Moisés estender a mão, Moisés estendeu e o mar se abriu. Ali Moisés, ele descobriu o poder de levantar as mãos. Meus irmãos, o poder de levantar as mãos, ele tem um sentido de redenção. Você levanta as mãos, olha para o céu, eis-me aqui, Senhor, me rendo a Ti. É redenção. Então nós temos que fazer isso. É uma entrega, é uma dependência de Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos, tem essa entrega, essa dependência de Deus. Nós temos que nos entregar totalmente a Deus. Temos que ter essa dependência de Deus. Eu não posso me entregar pela metade a Deus, não, tem que ser uma entrega. Quando eu faço essa entrega, Deus, ele vai agir, Deus vai abrir, Deus vai fazer. Mas também é um ato profético de abençoar. Às vezes nós falamos, Deus te abençoe. Não, estenda a mão, Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te livre. Em Êxodo 17, nós vamos ver o poder da mão. Lá em Êxodo 17, vai do 8 ao 13, mas eu não vou ler não. Nós vamos ver que a vitória dos israelitas sobre os amalequitas sucedeu o quê? Da mão de Moisés. Moisés falou para Josué, né, que ele escolhesse os homens para lutar, que eles iam vencer. Que amanhã, no outro dia, ele ia tomar aquela posição dele, no alto da colina, né? Com a vara na mão de Deus. E Josué foi para a luta, foi para o monte, lá para o alto da colina. Moisés, Arão e Ur. Enquanto que Moisés estava com a mão estendida, clamando a Deus, o povo de Israel vencia. A partir do momento que cansava a mão de Moisés, o povo perdia. Então você sempre tem que ter alguém contigo para orar, para segurar a sua mão. Porque quando foi, o que aconteceu? Ali, Arão e Ur colocaram uma pedra, botaram Moisés sentado e seguraram a mão dele. E ali o povo foi vitorioso. Josué com seus soldados foram vitoriosos. Assim somos nós. Quando nós estamos em união, pegamos um irmão, vamos orar junto. Não só orar sozinho, mas orar com os outros irmãos. Você tem que fazer a sua parte, mas pode pegar uns irmãos de oração e vamos orar. São mãos estendidas. São mais mãos clamando ao Senhor, se rendendo ao Senhor. A vitória virá com certeza. Entendam isso, né? É difícil entender, mas temos que colocar em prática. Somos servos de Deus.
né? 1, 2, 3, 4, a quinta, a quarta é confiar. Está lá no versículo 22, né? No versículo 22, 29 vai ser o mesmo, que diz assim: então Moisés estendeu as mãos sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriente que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. 9. Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Nós temos que confiar em Deus. Temos que os israelitas andaram ali no meio, né, daquele mar, e pisaram em terra seca, não molharam, né, os seus pés. Ali eles confiaram em Deus. Lá em Hebreus 11, 6, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível, né, agradar a Deus. Eu tenho que ter fé, porque se eu for por uma batalha sem fé, eu vou perder. Se eu fizer a minha oração sem fé, eu não vou ter resposta. Se eu for levar uma palavra e não ter fé, que aquela palavra vai fazer efeito no coração do outro, não vai adiantar nada. Então eu tenho que ter essa fé, como está em Abraão. A fé realiza o impossível. Está lá em Marcos 11, 24, que diz: Jesus respondeu, dizendo-lhes: tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedistes orando, crede, receber, pelais. Então, tudo, quando você for orar, você tem que ter fé. Você vai receber. Vai demorar? Demora. Não é no mesmo dia, mas eu tenho que ter essa fé. Quando eu tenho essa fé, quando eu orar, eu crer, eu vou receber. Então, é essa parte que nós temos que fazer. É isso tudo. Agora, a parte de Deus, ele nos orientar. Está no verso 15, né? Então disse Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas: siga avante. Aqui Deus mandou eles irem. Então nós temos que confiar. Moisés seguiu a orientação, né, do Senhor. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é o nosso consolador. Vamos seguir o que ele está falando. Quando você segue, seu coração fica em paz. Quando você segue você mesmo, que o seu coração está fazendo, você vai ficar atribulado. Mas quando você segue o Consolador, o Espírito Santo, seu coração fica em paz. Então eu tenho que seguir. Em João 14, 26, vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós temos que confiar em Deus. Por quê? Temos que seguir a orientação de Deus. É isso que ele vai nos orientar. Ele vai nos guiar. No verso 19 vai dizer: a seguir o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos israelitas, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Então aqui Deus o quê? Começou a proteger, a guiá-los. Deus ali foi posicionando, né, os seus anjos atrás para que o exército não alcançasse. E no deserto foi a mesma coisa. Deus, ele quê? Protegeu, ele guiou ali aquele povo. Então eu tenho que saber, né, dessa guia. Isaías 30, 21 vai dizer: e os teus ouvidos ouvirão palavras do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando Deus mandar seguir em frente, siga em frente. Não pegue atalho, não vai para a esquerda, não vai para a direita. Deixa ele te guiar. Proteção, para nós terminarmos. A presença de Deus ali impedia que o exército de Faraó chegasse aos israelitas. E Deus nos protege. Deus, ele vai impedir
que as coisas de ruim nos aconteçam. Deus ele vai estar com seus anjos nos guardando ali. Então, nós temos que entender isso. Isaías 43, 13 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, Deus, ele quer nos proteger. Deus, ele quer nos guardar ali. Deus, ele quer estar conosco. Nós estamos protegidos. Nossa vida está sobre a mão de Deus. Ele está nos protegendo, está nos guardando. E por último, para me encerrar, livramento. Então, o Senhor bloqueava os soldados do faraó. Deus, ele bloqueia aquelas coisas, as maldades que tentam nos alcançar. Deus, ele vai abrindo, enquanto os caminhos vão abrindo, Deus vai tranquilizando, vai nos tranquilizando para passar por essas tempestades e dificuldades. Está lá em Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por mim, por você, quem será? Então, temos que ficar tranquilo. Deus vai nos livrar, vai impedir que o mal aconteça na minha e na sua vida. Deus, ele quer trabalhar, mas para isso, nós temos que parar de murmurar, temos que marchar, temos que estender a mão, temos que confiar em Deus, para que Deus possa agir, para que Deus possa nos orientar, nos guiar, nos proteger, nos livrar disso tudo. Para me concluir, se a sua caminhada está difícil e parece que tudo está emperrado, não vá para frente. Peça ao Senhor que abra o mar para que você passe. Deus vai te livrar de todo o mal, te guiar, orientar, proteger e realizar milagres. Você deve procurar não murmurar, usar as ferramentas que Deus te dá, marchar adiante, confiar, profetizar e erguer as suas mãos. Essa é uma conclusão. E que Deus possa realmente estar à frente de nós, que Deus possa realmente nos orientar, nos guiar, nos proteger, que venhamos confiar mais, reclamar menos, depositar mais a nossa confiança em Deus, não em nós, não nos homens, que Deus fará tudo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Deus abençoe. Nós temos que confiar, crer e continuar. Não podemos parar, né? Que o Senhor estará nos guiando. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar o pastor Linhares, está aí, pastor Linhares, para fazer a oração final por tudo e dar a bênção apostólica em nome de Jesus? Estou sim, querida, estou aqui. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos desse a oportunidade de mais uma vez ouvir e aprender da Tua palavra. Agora, Pai, em nome de Jesus eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que ouviram essa palavra. Que nós apenas não tenhamos ouvido, mas que coloquemos ela em prática, porque o Senhor é tão bom para nos ensinar. O Senhor nos ensina todos os dias. Todos os dias o Senhor está nos ensinando. E muitas vezes a gente continua vivendo da mesma forma. Então, nessa manhã, eu quero te pedir, em nome de Jesus, quero te pedir em nome de Jesus. A tua palavra diz que quando nós pedíssemos ao Pai em nome de Jesus, ele faria. Então, eu quero pedir em nome de Jesus ao Pai que cuide da nossa mente e do nosso coração, para que nós não apenas ouçamos, mas que nós pratiquemos a tua santa palavra, ó Deus. Que nessa manhã, essa palavra venha atingir os nossos corações, atingir as nossas mentes, fazer com que nós desenvolvamos isto para a glória do teu nome. Aproveito, Pai, para te pedir por cada um dos meus irmãos. Quem sabe eu estou orando por pessoas
que nesse momento estão enfermas aqui, ou com pessoas enfermas em casa, ou no hospital, enfim. Eu quero te pedir cura sobre a vida deles agora. Ao mesmo tempo que ministrar sobre a vida deles cura. Aonde tiver o doente, Deus, agora, em nome de Jesus, entra com cura divina. Entra, Pai, com o bálsamo que sara, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos cura sobre esses irmãos, sobre essas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão angustiados com qualquer problema, seja de cunho material ou espiritual, nós declaramos libertação sobre esses problemas. Porque nós acreditamos na tua palavra, é por isso que nós oramos. Nós oramos a ti, Pai, porque nós acreditamos, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio. E assim, que o nosso dia seja uma bênção nas tuas mãos e para a tua glória. Abençoamos a presente de Deus, que nos proporcionou momentos assim, porque foi através deles que nós estamos reunidos. Então te pedimos sobre essa empresa a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a prosperidade do Senhor, Pai. Que todos aqueles que direta ou indiretamente estão trabalhando em prol da tua obra nessa empresa, que sejam grandissimamente abençoados pelo Senhor. Assim, Pai, nós oramos a ti mais uma vez, te pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas nesse dia, e que haja proteção, segurança, que haja o teu agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhões e consolações do nosso amado Espírito Santo, seja com todos nós, e que todos, confirmando isto, digamos com alegria, amém e amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estejam todos abençoados. Obrigada por hoje, obrigada por todos que participaram, que contribuíram para o reino. Missionária Isabel, a missionária Elisângela, que orou, né? Pastor, que orou, que deu a bênção. Presbítero Valci, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, tá? Obrigada mesmo. Cada dia tem sido maravilhoso. À tarde tem oração, né? Hoje é terça-feira, das 3 às 4 horas. Se você quiser entrar, interceder de alguma forma conosco, você é bem-vindo, tá bom? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, que Deus te faça prosperar e que Deus guie o teu dia hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amém.